Muito antes de nós existirmos, Deus já havia traçado um caminho. Não um caminho confuso, nem um labirinto espiritual impossível de entender, mas um caminho claro, firme e verdadeiro para conduzir o ser humano de volta ao seu coração. Esse caminho foi revelado há quase 2000 anos, em palavras que atravessaram gerações, porque não falam apenas a mente, mas a alma. Essa mensagem responde à pergunta que todo ser humano, cedo ou tarde, faz em silêncio. Por que o mundo é assim? Por que existe tanta dor? Por que mesmo tentando fazer o bem, algo dentro de nós sempre parece fora do lugar? A Bíblia não oferece uma resposta confortável, mas oferece uma resposta verdadeira. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, começa estabelecendo um ponto comum a toda a humanidade. Todos pecaram, não alguns, não os piores, todos. Não importa a origem, a história, a cultura ou o passado. O ponto de partida da humanidade é o mesmo: o pecado. Paulo não escreve isso como alguém distante da culpa. Ele conhecia o peso do erro. Antes de ser apóstolo, foi perseguidor. Antes de anunciar Cristo, tentou destruir a igreja. Ele acreditava que poderia se justificar por meio da religião, até perceber que nenhuma regra é capaz de curar um coração separado de Deus. O pecado não é apenas um erro externo, é uma ruptura interna. Ele nos separa de Deus e muitas vezes de nós mesmos. Reconhecer essa verdade não é derrota, é o primeiro passo da restauração, porque só quem entende a gravidade da doença consegue valorizar a grandeza da cura. Paulo avança e revela algo ainda mais difícil de encarar. O pecado produz consequências. A mais inevitável delas é a morte. A morte não fazia parte do plano original de Deus. No princípio, no jardim, a vida fluía sem desgaste, sem fim, sem separação. Mas quando o ser humano escolheu desobedecer, algo se rompeu. Não foi apenas um ato isolado, foi uma quebra de aliança. A partir daquele momento, a morte entrou no mundo. Primeiro como separação espiritual e depois como realidade física. O corpo passou a envelhecer, a se desgastar, até retornar ao pó. Cada dor, cada lágrima, cada despedida carrega o eco dessa ruptura inicial. Por isso a morte nos causa tanto desconforto. No fundo sabemos, não fomos feitos para isso. A Bíblia chama a morte de salário do pecado, não como um castigo arbitrário, mas como fruto natural de uma humanidade desconectada da fonte da vida. Todos caminham sob essa sombra, ricos ou pobres, reis ou servos, fortes ou fracos. Essa é a condição humana. Mas Deus não deixou a história terminar aí. No exato momento em que tudo parecia perdido, Deus liberou uma promessa. Ainda no jardim, ele anunciou que um redentor viria. Alguém pisaria a cabeça da serpente e traria vida onde havia morte. Isso revela algo poderoso. O plano de salvação não foi uma reação tardia. Ele já estava preparado. A humanidade caiu, mas não foi abandonada. O pecado nos separou de Deus, mas não apagou o amor dele por nós. Ao longo dos séculos, profetas anunciaram, símbolos apontaram e promessas se acumularam, até que chegou o tempo determinado. E então, Deus entrou na história. O Criador vestiu a fragilidade humana. O Eterno entrou no tempo. O Infinito se fez carne. Jesus não foi apenas um mestre sábio ou um profeta poderoso. Ele era e é Deus em carne. O Santo caminhando entre os imperfeitos. Jesus nasceu de uma virgem para que não herdasse a natureza caída que marca a humanidade. Viveu sem pecado para cumprir aquilo que nenhum de nós conseguiu cumprir. Cada passo de sua vida tinha um propósito. Cada palavra, cada milagre, cada silêncio apontava para a cruz. Na cruz, Jesus tomou o lugar que era nosso. O peso do pecado da humanidade foi colocado sobre ele. Isso não foi simbólico, foi real. Ele sofreu o que nós merecíamos para que pudéssemos receber o que ele merecia. Isso é substituição. Isso é reconciliação. O preço foi pago por completo. Nada ficou pendente. Pecados passados, presentes e futuros foram quitados. O véu foi rasgado. O acesso a Deus foi reaberto.
A cruz não revela apenas justiça, ela revela amor. E a cruz não foi o fim. A ressurreição é o selo de Deus dizendo que a morte foi vencida. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, tudo isso seria apenas uma tragédia. Mas ele ressuscitou, a vida triunfou, a promessa se cumpriu. Então Paulo destrói uma das maiores ilusões humanas, a ideia de que podemos nos salvar por esforço próprio. A salvação não é por obras, é por graça. Graça é favor imerecido, algo que não se compra, não se conquista, não se negocia. A fé é simplesmente receber o que Cristo já fez. Não é apenas acreditar que Ele existe, mas confiar, descansar, entregar o controle. Quem tenta se salvar pelas obras vive cansado. Quem descansa na graça vive livre. Paulo afirma que não há espaço para orgulho. Diante da cruz, todos estão no mesmo nível. O único nome que abre a porta da eternidade é Jesus. Ele mesmo disse: "Eu sou a porta." E então chegamos ao ponto mais pessoal do caminho, a decisão. É preciso confessar com a boca e crer com o coração. Confessar Jesus como Senhor é entregar o governo da própria vida. É reconhecer que Ele é Rei. A fé verdadeira produz arrependimento, rendição e transformação. Não perfeição imediata, mas mudança real. Nesse momento, algo sobrenatural acontece. Deus não apenas perdoa, Ele adota. Quem antes era inimigo espiritual, agora se torna filho. O medo dá lugar à intimidade. A culpa dá lugar à paz. Ser filho de Deus muda tudo. O relacionamento deixa de ser baseado em culpa e passa a ser baseado em amor. A eternidade deixa de ser um medo e se torna uma esperança. A morte perde o domínio. E essa salvação não foi feita para ser guardada em silêncio. Paulo dedicou a vida a anunciar essa verdade. Viajou, sofreu, foi preso e morreu por ela, porque sabia que ninguém pode crer naquilo que nunca ouviu. Hoje, essa missão continua. Cada pessoa alcançada se torna uma testemunha viva. O caminho da salvação termina onde o coração humano sempre desejou chegar: vida eterna com Deus. Jesus chamou isso de tesouro, algo tão valioso que vale tudo. O caminho está traçado, a porta está aberta, a decisão é pessoal. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e agradeça a Deus pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus. E se você quer continuar se aprofundando na palavra, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui sempre tem mais estudo bíblico, reflexões profundas e mensagens que fortalecem a fé. Compartilhe esse vídeo. Seja luz, seja testemunha. Glória a Deus.